Enter 15% menos, 6,38. Agora, 8640, Enter 6,38% mais, 991, ok? 991 é o rendimento que essa pessoa teve, que foi 6, que eu falei aqui, 7,5, Enter 15% menos, 6,38, ok? Qual que é o resultado que essa pessoa tem se ela fizer o aporte, em vez de ser no Tesouro Direto, fazer em um PGBL, esse valor, com isso daqui? Se o PGBL dele tem um fundo que rende 100% do CDI, que está errado, porque a gente não pode aceitar um resultado de CDI para um planejamento de longo prazo. CDI é uma taxa de juros de liquidez imediata. Se você investe para longo prazo, você tem obrigatoriamente que buscar um retorno maior. Eu falaria no mínimo 120% do CDI. Mas vamos imaginar, se essa pessoa fizer a mesma situação, ela vai ter aqui então o mesmo resultado, concorda? Mas agora, ela vai receber quanto? Que você anotou que era a diferença, Vitor, de tributação? R$ 1.600 a menos. Então, eu vou colocar aqui que agora no PGBL, é como se ela tivesse tido um bônus, concorda? Ah, mas tem taxa de carregamento. No banco tem, dependendo do lugar que você vai, não tem taxa de carregamento. Tem muitos bancos hoje também que não cobram a taxa de carregamento. Então, olha só, no PGBL vai ser esse valor, mais a quantidade. Então, vamos ver aqui, 991, Enter, quanto que é o valor que a gente anotou que era a diferença? 1.650 mais, ele vai ter 10.841, que é, então... Eu já tirei aqui. Pois é, mas aqui eu estou falando o seguinte. Ele pegou o dinheiro. Eu não cheguei ainda no imposto, não. O imposto vai chegar agora, a maravilha do imposto daqui a pouco. Segura. Segura. O que eu quero dizer é o seguinte. O pessoal fala assim, eu vou investir no meu negócio, eu vou investir em imóvel, que não sei o que, fica falando isso, não é? Eu falo o seguinte, pega, agora aqui, ó, 10.841, Enter, 8640 menos, ele ganhou R$ 2.200. Aqui foi ganho de R$ 2.201. Quando a gente pega 2.201, que foi o ganho que ele teve em um ano, e divido pelo valor que ele teve de aporte, Enter, 8640 divido 25%. Ele teve aqui um ganho de 25%, enquanto aqui o ganho dele foi de 6,38%, certo? Quando você pega 25 e divide por 6, é quanto que rendeu a mais essa decisão dele dentro desse ano. Esse primeiro ano dele, rendeu a mais, isso aqui é referente a isso. Ah, mas peraí, mas o Brasil, ele tem inflação. A taxa de juros não pode ser feita assim nominalmente, tem que ser taxa de juros real, concorda? Então vamos lá, se o cara fez um tesouro direto, que hoje em dia com esses juros aqui é quase uma poupança, o que ele vai ter? Posso tirar aqui a meta da inflação de 4,5%? 5. É porque hoje a inflação está tão baixa. Posso colocar 5. Ô, gente, a conta de inflação não é subtração não, tá? Tem uma fórmula, mas a diferença é tão irrisória que a gente vai fazer aqui subtração. No tesouro direto ali, você diminuiu o imposto de renda. Ah, não. Só o imposto de renda do rendimento, você descontou isso de tudo, não? O imposto de renda? É o rendimento. Mas no PGBL, você descontou só do rendimento também, não? No PGBL, eu descontei para ser amigo, porque eu não deveria descontar, porque ele teria um diferimento fiscal, que é lá na frente e tal. A conta favoreceria mais aqui o PGBL. Eu considerei o mesmo valor. Não, mas você tirou no PGBL só sobre o rendimento, tinha que ser isso de tudo, não? Não, pô. Vamos fazer o seguinte, então vamos mudar aqui, vamos mudar em cima do que você me pediu, porque você está certo nessa colocação. Em vez de eu trabalhar o PGBL 10.841, eu não vou trabalhar 6,38 de juros, eu vou trabalhar 7,5 de juros, ok? É isso. Você tem razão, Wendel, é isso aqui, ó. Mas aí depois lá na frente eu desconto o imposto. Então ótimo, olha aqui. Eu vou trabalhar então 8640, Enter, 7,5% mais, que vai ter então aqui um valor de 9
288, ok? Mais 1.650, enter 1.650 mais, deu aqui 10.938, que quando eu subtraio pelo tanto que eu coloquei, eu tive um ganho de 2.298, ok? E agora, em cima disso aqui, eu vou dividir pelo tanto que eu aportei para ver qual foi o meu retorno. Enter, 2298. Não, peraí. 2298, Enter. 8640, divido. 27%, ok? 27% de retorno que eu tive pelo fato de eu ter feito a decisão de aportar isso aqui no instrumento que me dá benefício fiscal. Que o Estado está querendo me ajudar porque eu fiz algo bom, ok? Agora, vou fazer conta de padaria aqui na situação de inflação, subtraindo para facilitar a nossa conta. Se eu colocar 4,5%, 6,38, enter, 4,5 menos, aqui eu tive um ganho real de mais ou menos 1,88. Aqui eu tive um ganho de 27, enter, 4,5 menos 22,5. Quando eu pego 22,5, enter e divido por 1,88, eu tive um retorno real na minha decisão de investimento dentro daquele ano, 11,97 vezes maior. Ficou claro? Tem dúvida? A conta não é essa, gente. Não é essa. Vocês são profissionais do mercado, vocês também conseguem me corrigir. Não é isso que acontece? Ah, mas lá na frente eu vou ter que pagar imposto de renda agora sobre o aporte. Então vamos entender uma coisa. Lá na frente, eu não devia ter apagado, né? Para a gente comparar depois. Vocês que deviam ter anotado. Alguém anotou? Não, né? Não, mas o Ender anotou. 22, Não, mas para a gente comparar agora o estudo. Não, eu vou desenvolver... Não, eu vou desenvolver o raciocínio aqui melhor, então. O que vai fazer a diferença... Agora eu vou mudar o raciocínio para facilitar aqui o nosso entendimento. O que acontece é o seguinte, dos 8.640, eu vou ganhar quanto agora para poder investir? Quanto que eu vou ganhar? 1.650. 1.650 a mais por causa que diminuiu o imposto. Sobrou 1.650. Ou diminuiu o tanto de imposto que eu tenho que pagar, ou eu recebi mais em restituição, certo? Ok. Quando eu pego esses 1.650 e invisto ele por 20 anos, o que acontece? Porque esse dinheiro estava perdido. Você poderia investir esse dinheiro que estava perdido? Tá, mas aí não pode jogar ele no PGBL, né? Por quê? Tem que jogar ele em outra coisa. O PGBL é investimento. É um fundo de investimento. Tá, mas... você pode jogar no ano seguinte. Sim. Eu falo, inclusive, no ano seguinte. Se tiver de restituição, sim. Pagar a restituição, às vezes, ela vem no final do ano. Mas, às vezes, o imposto devido, você deixa de pagar no início do ano, tá certo que tem como parcelar, mas dentro daquele ano seguinte, você economizou isso aqui. Esse dinheiro você não vai poder trabalhar ele para longo prazo? Vai. Então, vamos lá. 100%, aí agora eu vou trabalhar um pouco de conceito de investimento. Uma pessoa que faz um plano de 20 anos buscando 100% de CDI, está errado. Está errado. Por quê? É longo prazo. Quando você investe para prazos mais longos, obrigatoriamente você tem que buscar um resultado maior. Você poderia estar trabalhando 120%. A maioria das pessoas que têm planos de previdência complementar trabalham fundos que entregam até aquém disso daqui. Então faz sentido muitos assessores de investimento ir para o YouTube e falar que tesouro direto é melhor do que previdência privada. Porque existem previdências privadas, existem fundos de previdência, de investimentos dentro de planos de previdência privada, com um custo operacional, uma avareza, vamos dizer, da instituição financeira tão elevado, que compromete o resultado. Agora, existe também coisa boa. Cabe procurar um profissional que consegue entregar coisa boa. Então tá, 120% do CDI. Eu vou fazer as duas simulações, com 100% e com 120%, ok? Vamos fazer no meu simulador para vocês não falarem que eu fiz conta errada no quadro. Deixa eu pegar o computador aqui. A pessoa tinha quantos anos? Vamos colocar aqui 35 até 65. Ah, não, a gente falou 20 anos. 45 anos até 65 anos.
E aí eu vou colocar que vai tirar o dinheiro todo de uma vez aos 66 anos. Vamos colocar aqui uma inflação de 4,5%, ok? Vou colocar aqui, então, uma taxa de juros de 7,5%. Vou considerar que essa pessoa ela vai investir, então, qual valor lá? 1.650, ok? 1.650. E se ela tivesse, então, em um fundo do banco, ele teria tributação todo mês. Todo mês não, desculpa, todo semestre, por causa de comicotas. Se tiver um CDB, a cada resgate, paga tributação. Está pagando tributação sempre perto. Aqui agora, eu vou considerar, então, 15% de tributação, ok? Para essa taxa de juros de 7,5%, 4,5% de inflação, mesmo valor de aporte dos 45 aos 65, ok? O que essa pessoa vai conseguir lá na frente de retorno? Os 1.650 lá na frente vai ser entregue para essa pessoa 5.679. Contudo, isso aqui é um valor nominal daqui 20 anos. Qual que é o poder de compra de 5.679 hoje? Quando eu marco aqui, ele traz para valor presente. Significa que os 1.650 seria 2.354. A conta que eu fiz agora ali, eu falei que rendeu 27%. Mas eu considerei o rendimento daquele ano, concorda? Concorda que eu não teria nunca a oportunidade de gastar esse dinheiro, eu poderia gastar o mesmo valor, mas esse dinheiro que seria pago de imposto, eu não poderia gastar ele no investimento? E que esse dinheiro me gerou 2.354 de retorno. Então eu poderia pegar os 2.354 e não vou falar que rendeu dentro do ano, mas eu vou falar que aquela minha decisão me gerou de riqueza esse valor daqui no valor presente, concorda? Mas se você colocar esse valor aí 20 anos, todo ano você fizer o mesmo movimento, entendeu? Você considerou ali, você colocou 1.600 uma vez só. Mas a decisão de PGBL e essa conta, cada ano vai dar diferença. Não importa. Pois é, mas eu tô falando que o volume vai ser muito maior. O volume vai ser muito maior. Sim. De fazer esse movimento todo ano. Eu estou falando hoje. Olha só. Aqui eu coloquei 20 anos. Vamos ver qual é o impacto para 30 anos. Já subiu bem. Eu tô falando o seguinte, se você consegue fazer aí, o cara fazer esse movimento... Aqui deu 35 anos. Isso aí você fez uma vez só. Tem como eu fazer. Mas isso que você está pedindo para eu fazer não é o que eu estou exemplificando aqui. Então eu não vou fazer agora, eu posso fazer depois, para tirar sua dúvida. Porque não entra no mérito do tributário. Se o cliente fizer esse movimento todo ano, ele vai ter um valor muito Absurdo. Absurdo. É isso. A questão é a seguinte, esse dinheiro dele, então o que ele tem que imaginar é o seguinte, se ele fosse no Tesouro Direto, a gente falou ali que ele teria 6,39 menos 5, 1 ponto alguma coisa de juros real. Aqui você poderia pegar o resultado dessa decisão, não é o tanto que ele ganhou dentro daquele ano, escuta, mas o resultado dessa decisão vai gerar para ele um valor presente de 3 mil, mais o rendimento do ano que o do Tesouro Direto deu, ok? E aí agora, soma, e aí agora esse resultado compara com o tanto que ele aportou para ver quanto que foi de resultado. Né? Então, eu não devia ter pagado, tá vendo? Porque senão eu ia comparar. É absurdo, não tem nada no mercado financeiro que vai te dar um retorno acima de 30%, para fazer a mesma estratégia de investimento quase. E olha que aqui eu coloquei 7,5%. Agora, e se eu procurar, então, aquele fundo de investimento que me entrega 120% do CDI, que tem que procurar ele e tem no mercado. Eu vou pegar aqui agora e vou escrever 9. 9. Valor presente. Desculpa, aqui 45. Aqui tem uma outra coisa errada. Aqui eu estava fazendo com a taxa de juros, com imposto, com comicotas. Aqui agora eu vou fazer uma modificação. Imagina esse resultado, igualzinho, sem levar em consideração agora que é PGBL. Vamos trazer aqui um raciocínio do VGBL. Não tem o benefício do PGBL, a gente só quer ver qual que é o resultado que eu vou ter em crescer dinheiro com comicotas ou sem comicotas. E com redução de alíquota. Olha só, aqui embaixo eu marco que eu tenho 15% com comicotas.
meu resultado vai ser 2.988, ok? Quando eu venho aqui e marco 10% e agora eu trabalho o diferimento fiscal, 3.450. Ô, gente, isso é o VGBL, que as pessoas esquecem de falar que tem benefício tributário. Mesma estratégia de investimento, mesmo aporte, mesma idade, mesma inflação, a projeção é a mesma. O que está mudando aqui é só a incidência de imposto no seu resultado final. E o prazo aqui eu coloquei 20 anos. A maioria das pessoas que tem feito previdência privada, o prazo é até maior. Sim. Olha o impacto. 3.450 com diferimento fiscal e redução de alíquota. Um baita de um benefício fiscal. E 2.988. Quando você pega 2.988 e subtrai por 1.650, é o retorno que deu. Quando você colocou ali os 10%, você está colocando os 10% que é o PGBL, é isso? Não, eu estou falando... Aqui eu estou falando... Mas a tabela regressiva do imposto de renda, é até bom falar sobre isso. Ela é 10% a partir de 10 anos, mas é naquele esquema do primeiro IRS. Mas eu estou falando aqui só um. Eu estou falando só um. Eu estou olhando é só um. Eu não estou olhando a recorrência. Eu estou olhando aqui a decisão. Eu estou olhando aqui a decisão da pessoa de olhar aí. Aí eu fiz um parênteses, isso aqui é PGBL também. Mas eu quero dizer o seguinte, se a gente não utilizar aquele dinheiro do PGBL, se fosse um dinheiro que não veio do PGBL, o VGBL tem um benefício fiscal impressionante, que é o diferimento fiscal, que o contador não consegue entender de jeito nenhum que atrasar pagar imposto de renda. Agora, uma coisa que ele deveria entender é o seguinte, pagar 10% é muito melhor que pagar 27,5%. Mas o impacto é muito maior do que isso. Mas aí, depois eu vou te explicar, agora voltando para o quadro, qual é o impacto tributário sobre o aporte. Mas pode fazer pergunta antes de eu começar. Aí é o seguinte, você pode dar a sugestão para ele fazer esse diferimento, a diferença que ele vai ter de restituição lá, né? Ele pode pegar e fazer o... Sim, isso daqui é para o cara já contratar. O diferimento fiscal ele tem num produto que tem benefício fiscal. Por que ele tem esse benefício fiscal? É porque o corretor quer vender o de seguro? É porque o gerente quer bater meta? Ele tem esse benefício fiscal não é por causa disso não. Ele tem esse benefício fiscal porque o Estado quer beneficiar ele por ele estar fazendo algo justo. É isso. E se ele se atentar para isso, ele faz uma coisa boa. E ele consegue a taxa de 120% de CDI, sim, num produto desse. Porque os fundos de investimentos melhores que existem no Brasil, hoje em dia eles distribuem também via produtos de PGBL e VGBL. Então, eu posso ser bem razoável de falar que ele ganhou dos 8.640 dele, ele ganhou, dentro daquela decisão dele, 3.450. Não estou falando que ele ganhou naquele ano, mas ele ganhou por causa dessa decisão dele. Pega a diferença, o que significa? 3.450 e divide pelo valor do aporte. 3.450, enter. 8.640 divido, 40%. Me fala qual decisão que seu cliente consegue fazer segura. Não estou falando inovar, investir numa startup, um projeto novo. Seguro, que entrega 40% de retorno dentro daquele primeiro ano ali. Ele não vai ter acesso ao dinheiro, mas a realidade que está por trás daquilo ali é esse retorno. Ficou claro aqui, gente, isso aqui? Agora vamos entender como é que funciona então a tributação lá na frente. Porque é o seguinte, você viu que o impacto foi muito grande? Aqui o sistema fez a conta toda para a gente, mas e na ponta do lápis? Para você mostrar lá para o seu cliente que o contador fala assim, não é um benefício fiscal, você deixa de pagar hoje, mas paga lá na frente. Mas antes a gente achava que era confuso fazer essa conta, porque a gente fala assim, paga lá na frente sobre o que tudo? Como é que eu calculo isso? Agora a gente sabe, a gente tem que ver a diferença sobre o aporte. Quanto que foi o aporte? Pode perguntar. Pode perguntar. É um negócio muito prático. Eu posso resumir a conversa direto falando assim, esquece o rendimento você vai pagar em qualquer lugar. Né? Não, esquece o rendimento, deixa eu te corrigir um pouco. Não pode esquecer porque rendimento, retorno é uma coisa muito importante. Então é o seguinte, ele tem que lembrar que existem empresas, instituições financeiras e profissionais mais especializados que conseguem entregar mais rentabilidade. Porque tem um benefício fiscal violento, mas eu já vi muita previdência que entrega retorno medíocre. Aí, e qual que é a realidade hoje do Brasil? 97% de todas as previdências privadas do Brasil
estão concentradas nos 5 maiores bancos. E banco comercial tem um custo comercial elevado, compromete a rentabilidade. Então, quando você vai ver, às vezes, os fundos de investimento de instituições que comercialmente ela é mais cara, às vezes ela entrega menos que aquele 7,5 que eu escrevi ali. Então faz sentido o pessoal ir no YouTube e falar do Tesouro Direto, faz sentido. Mas não é a realidade do que você pode fazer. Não, eu falo é assim, isso. Se eu pegar o mesmo fundo... Se você pega a mesma estratégia de investimento, 100% do CDI, por exemplo, para comparar. Esquece o rendimento, nós só vamos fazer a conta em cima do aporte. Sim. Mesmo a Previdência, eu comparando o rendimento, só o rendimento, ele já ganha na tabela regressiva se esperar os 10 anos. Mesmo se ele estiver na simplificada e não puder fazer dedução fiscal e vai fazer VGBL. Esse que eu calculei aqui para você, de 2.988 para 3.400, é a diferença do diferimento fiscal e da redução da alíquota do imposto de renda. Coisa que o brasileiro não tem preocupado com isso. Não se atenta para isso. Quem aqui já escutou falar de fazer VGBL para benefício fiscal? Você escuta PGBL, você nunca ouviu falar VGBL. A questão é o seguinte, o Estado entende que é importante você fazer complemento para a sua aposentadoria. Por isso, ele te dá a mão e te ajuda. Então, tem muito aquela questão do pessoal que só vê a parte negativa, o Estado cobra muito imposto, tal. Ele busca fazer justiça, entendeu? Se você ficar comprando só carro importado, só iate, ele não vai te ajudar para fazer isso. Agora, se for para fazer uma aposentadoria, ele te ajuda. O Estado tem esse papel. Não estou falando do governo, que tem políticas diferentes de cada um, mas o Estado ele tem esse papel. Para transformar o imposto em benefício para você. Sim. Ele vai ter, é benefício para a sociedade. A sociedade, você faz parte da sociedade. Então tá. Agora vamos entender como é que funciona esses 10%. Antes a gente falava assim, lá na frente o imposto é enorme, é sobre tudo. Não é isso que a gente pensa? A diferença do PGBL para o PGBL, imposto sobre tudo, não, você fica louco. A questão é a seguinte, qual que foi o aporte? 10 mil, por exemplo. 8.640. 10% de 8.640 dá quanto? Fácil, né, gente? 864. Então quer dizer que você economizou 3 mil e vai pagar 864? Parece que é isso, não parece? Por que não é? Porque você ganhou isso aqui, não foi? Poderia ter sido os 1.650. Você ganhou 1.650 e vai pagar 864. Já valeu a pena, concorda? Sim. Aí seria a conta de 1.600 menos 850. Já vale a pena, não vale? Mas agora a gente tem que levar aqui uma situação muito importante, que é de matemática financeira, que é o seguinte, o valor do dinheiro muda com o tempo. 8.640, inflação e custo de oportunidade. Porque aqui eu trouxe isso aqui, valor presente. Porque quando eu desmarco aqui, ele mostrava um número grandão, que era valor nominal. Vocês lembram disso? Agora eu vou pegar o imposto que eu vou pagar, porque o VGBL e qualquer investimento já paga sobre o rendimento, não é? Então eu tenho que ver qual que é a incidência sobre o aporte. O aporte está congelado, foi 8.640. Eu vou pagar 864 daqui 20 anos, daqui 30 anos. Quando eu pego os 864, isso daqui eu nunca vi ninguém fazer essa conta. Quando eu pego os 864 e jogo no valor futuro, trabalho 20 anos e pego a meta da taxa de inflação, sendo muito otimista, e puxo o valor presente, fiz conta errada. Ah, não, está certo. 348. Posso estar errado, peraí, deixa eu fazer. Não, aqui fica mais fácil fazer na conta para te explicar. Você pega, então, os 864 que eu vou ter que pagar daqui 20 anos, estou no valor futuro. Vou colocar 20 anos, 4,5 de inflação e puxo o valor presente, isso, 358. Se for 30 anos, o benefício é maior. Porque é o seguinte, o tanto de imposto que você paga é como se ele tivesse congelado pela inflação. Da situação do aporte. Porque você vai pagar imposto de renda sobre o ganho nominal em rendimento de todos os investimentos que paga ganho de capital, inclusive o VGBL. A diferença que a gente está conversando aqui não é o imposto sobre o ganho. A gente está focado sobre o benefício que você teve do aporte e agora o tanto que você vai ter que pagar em relação ao
aporte. Só que o benefício que eu tive quando? Hoje. E o aporte, e o malefício, vamos dizer assim, eu vou ter quando? Lá na frente. Por isso que eu falo da caixinha, o quadrado, o retângulo ali e o paralelepípedo. Um consultor, né, um gerente de banco que tem o papel de consultor, um corretor de seguros que tem um papel de consultor e um planejador financeiro que tem um papel de consultor para essa finalidade, ele fala o seguinte, isso aqui não é economizou hoje, paga lá na frente. Então, não é que economizou 27, paga lá na frente 10%. Não é. Eu economizei 1.650 hoje. 27% hoje. Para concurso de oportunidade que eu mostrei que os 1.600 viram 3.400. 3.400 de valor presente. E o imposto eu pago lá na frente. E quando eu pego aquele imposto que eu pago e trago ele para a realidade de poder de compra, é como se lá na frente eu estivesse pagando míseros R$358. Então a minha decisão foi o quê? Eu ganhei 3.400 para pagar 350, não é isso? Ganhei em torno de R$3.000, líquido agora do imposto, porque eu já desconsiderei ele, para a decisão de fazer um aporte de 8.600. Qual investimento, qual decisão você pode fazer para ganhar tanto? Mas não é o mercado financeiro que está te dando isso. É o Estado que quer fazer justiça social e te ajudar a cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos e cuidar do seu futuro. E a gente acha que a gente sabe muito, né? Parabéns, Bruno. Resolveu? Parabéns. Agora posso abrir para dúvidas. Eu posso abrir. Ô, pô, me ajuda. Agora a gente pode ir